Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo a este espaço de informação da Haqq TV. Vamos ao espaço da reportagem. 75 expositores participaram este sábado na 12ª edição da Feira Provincial de Ciências e HIV-Sida, organizada pela Direção Provincial de Ciências e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Nampula. O evento serviu de monte para demonstração de iniciativas inovadoras em área de natureza científica. A exposição, que contou com a participação dos estudantes provenientes dos 23 distritos da província, tinha em vista a demonstração de habilidades e troca de experiências entre os diferentes intervenientes. No final do evento, será apurado o expositor que vai representar a província na fase nacional. O governador de Nampula, que dirigiu a cerimónia de abertura, mostrou-se impressionado com inovações demonstradas pelos expositores. Desta maneira que o mundo muda, quando nós dominamos a ciência e nós aplicamos a ciência. E é o que nós vimos aqui, em relação a toda a experiência aqui apresentadas. E claramente que no domínio da nutrição, no domínio da purificação da água, no domínio do aproveitamento dos recursos naturais que nós temos, sobretudo agrícolas, seja para combater a desnutrição crónica, seja para fins medicinais, seja para outros fins, vimos aqui grandes experiências. E não é só de pessoas que têm 18 anos, têm 30 anos. Eu vi um jovem, não sei se decorei bem o nome dele, Eito. Vítor Borges apelou os participantes para se empenharem no aprofundamento das matérias, de modo a tornar a ciência mais eficiente no processo de ensino e aprendizagem. Ouvi alguns alunos a aplicar o princípio de Arquimedes. Ouvi alguns alunos a aplicar o princípio de Pascal. Significa que absorveram o conhecimento ligado com esse princípio e agora estão a aplicá-lo no sentido de a ciência mudar o mundo. É preciso compreender que o mundo que nós hoje vivemos não é igual ao mundo de há 2000 anos. É preciso, além da transmissão e absorção do conhecimento, saber aplicar esse conhecimento. O Instituto Industrial e Comercial de Nampula foi o local escolhido para acolher a 12ª Feira Provincial de Ciências e HIV-Sida, que decorreu sob o lema "O conhecimento muda o mundo". Expositores que participaram da 12ª Feira de Ciências e HIV-Sida, que teve lugar este sábado na cidade de Nampula, consideraram que o evento serviu como uma janela de oportunidades para demonstrar o seu saber e aprofundar conhecimentos sobre as matérias em exposição. Sim, eu trouxe uma experiência de produção de alcatrão. Sim. Bom, primeiro, tem muito impacto, porque o nosso país não tem capacidade de produzir alcatrão. Importamos para alcatroar nas estradas. Então, com esse processo, com esse projeto, podemos alcatroar as nossas estradas não alcatroadas. Bom, até na primeira fase da nossa formação, nós falamos de aspectos relacionados com a mecânica, vimos a soldadura, vimos a mecânica industrial, vimos a mecânica auto. Durante esse processo nós podemos... Sim, para nós jovens, né, o programa Field Red é importante porque nos ajuda a ter habilidades, nos ajuda a ir ao encontro daquilo que a indústria quer. A indústria quer profissionais bem qualificados e que estejam preparados para trabalhar no mercado de trabalho. Como tema, produção de petróleo a partir de sacos plásticos. Sim. Tenho como reagente e materiais: sacos plásticos, argila, alambique, uma caixa de fósforo, uma lata de frost ou refresco e lenha e 3 pedras grandes. A minha inovação pode servir, tudo bem, querendo que vou apoiar aquela sociedade, aquelas zonas que tem muita falta de energia. Sim, e também vou construir o meu próprio emprego. Do pequeno chega-se ao grande.
Representantes dos partidos políticos e das organizações da sociedade civil, líderes religiosos e comunitários, académicos, magistrados, estudantes, profissionais de comunicação social juntaram-se em Nampula para uma abordagem mais aprofundada sobre o pacote de descentralização em Moçambique. Moçambique deve ser escola da paz e de reconciliação nacional. Foi com estas palavras que o representante da Embaixada da Suécia resumiu o seu discurso sobre o processo democrático no país, dirigido aos participantes da Conferência Regional, subordinada ao tema Desafios de Descentralização de Moçambique e o Desenvolvimento Local, que teve lugar esta sexta-feira em Nampula. Para a Suécia, a democracia e os direitos humanos são um pilar fundamental da sua política externa. Como tal, estamos muito orgulhosos pelo apoio que damos ao longo dos anos às organizações da sociedade civil de Moçambique, com vista a fortalecermos a transparência e a capacidade das autoridades da administração eleitorais de Moçambique, nomeadamente os partidos políticos, a polícia, os órgãos da justiça, a CNE, o STAE, a sociedade civil no geral e os meios de comunicação social. O pacote de descentralização é um desses resultados que o Parlamento decidiu chancelar. Consideramos que a descentralização é a resposta adequada para criar uma mostra política favorável para o desenvolvimento, paz, reintegração e reconciliação, bem como a organização de processos eleitorais justos e transparentes. Porque é através disso que os cidadãos têm a oportunidade de compartilhar o poder e os recursos entre esferas mais amplas da população. Além disso, a descentralização é importante para o aprofundamento da democracia. Por isso, existe uma necessidade urgente de criar condições para a participação, criatividade e responsabilização ao nível local. Segundo de Jesus Alfredo, a reforma política moçambicana exige maior inclusão dos jovens e mulheres nas discussões sobre a descentralização para o reforço do sistema democrático no país. O governo suíço, através da sua embaixada em Moçambique, defende maior integração da juventude e da camada feminina nos debates sobre o processo de descentralização do país. A conferência tinha por objetivo criar um espaço para debate construtivo sobre os desafios e implicações resultantes da nova legislação de descentralização face ao desenvolvimento local. Nós, como um programa a nível nacional, estamos a promover debates sobre os pacotes legislativos que saíram do resultado da revisão da Constituição. Isso é para levar aos cidadãos ao mais conhecimento sobre o novo desafio democrático em Moçambique. E, quiçá, podem não ser as leis perfeitas, mas é um princípio. Então, esses debates podem trazer, como estão a ver, está aqui a Assembleia da República, estão todos eles aqui, os políticos. Pode haver um outro caso que eles podem, dentro das discussões, eles terem que levar, porque não há nenhuma lei perfeita, mas ela é perfeita quando implementada. Então, no processo de implementação podemos encontrar os prós e contras e aqueles que achamos que os cidadãos, se estiverem mais envolvidos, vamos compreender melhor as dinâmicas da democracia. O tema escolhido para esta conferência regional enquadra-se na quinta área temática, que é o direito à participação, representação política. Hoje nós entendemos que o processo de descentralização em curso visa, dentre vários aspectos, alargar os espaços de participação dos cidadãos e cidadãs moçambicanos. Recordemos-nos que a participação política é um dos princípios consagrados na Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 73. A iniciativa insere-se no quinto pilar do programa Agir, ações para uma governação inclusiva e responsável, implementado por diferentes agremiações interessadas na promoção da cultura democrática, boa governação e de cidadania em Moçambique. O programa Agir termina em dezembro de 2020.
A rádio e televisão Haq promovem este domingo na Mesquita Fátima, cidade de Nampula, uma palestra destinada a irmãs muçulmanos no âmbito das atividades de divulgação dos ensinamentos da religião islâmica. A palestra, cujo arranque está previsto para 8 horas, teria como tema como se proteger da feitiçaria e dos maus olhares. A ação enquadrada no pacote de eventos organizados pela rádio e televisão Haq pretende criar uma oportunidade para os participantes adquirirem conhecimentos aprofundados e tirar ilações sobre questões ligadas à feitiçaria que ocorre nas comunidades, envolvendo principalmente aquela camada social. Esta palestra está inserida naquele pacote de eventos que a rádio e televisão Haq tem organizado ao longo do ano. E tem algumas destinadas a ambos sexos, tem outras palestras que são destinadas a homens, outras para as senhoras. Esta que vai ter lugar amanhã, inshallah, na Mesquita Fátima, é uma destinada somente às senhoras, às mulheres, e o tema é esse, como se proteger da feitiçaria e dos maus olhares. Por que escolhemos este tema para as senhoras? Porque é nas mulheres que predomina bastante esta questão de feitiçarias, e não só nos nossos gabinetes de aconselhamento temos recebido o número maior de pessoas que queixam-se desse problema, são mulheres. A comissão organizadora apela à participação massiva de todas as irmãs muçulmanas para que possam estar preparadas para lidar com o fenómeno que, na maioria parte dos casos, afeta as mulheres. Bem, o apelo que eu quero deixar aqui é de reiterar que as mulheres adiram a esta palestra. Temos a fé que isso vai criar, vai trazer mudanças na vida delas, se acatarem e pôr em prática aquilo que for dito lá na palestra, e esperamos que haja muita participação e que as pessoas, acima de tudo, saibam materializar aquilo que forem acolher lá nessa palestra. Os organizadores do evento aguardam com bastante expectativa a participação massiva das irmãs muçulmanas e saibam tirar proveito das orientações que forem transmitidas ao longo da palestra. O desporto. A equipa da Universidade de Rovuma venceu a Academia Militar Marechal Samora Machel por 19 golos contra 18 no jogo de abertura do Campeonato Provincial de Handebol de Seniors masculino, que este sábado arrancou na cidade de Nampula. A prova conta com a participação de 5 equipas que vão se defrontar no sistema de todos contra todos em 2 voltas. Durante a partida, os académicos sentiram muitas dificuldades para conseguir vencer o adversário pela margem da mínima de 1 golo, resultado conseguido na etapa complementar. Apesar de se baterem de igual para igual com seu adversário, os militares não conseguiram evitar a derrota do jogo. Falando à Haq TV, momentos depois do término do jogo, o capitão da equipe da Universidade de Rovuma referiu-se que, apesar da vitória, a sua equipe enfrentou enormes dificuldades para conseguir vencer o adversário. A partida foi um bocado difícil. Todos nós entramos no campo com muito medo, ansiedade, então temos que dominar nossos medos. A vitória não foi satisfatória porque houve alguns desajustes lá no campo, então tentamos sanear os zeros do campeonato. Assim estamos a pensar em mudar de estatística, da forma de jogar já, sim. Como na primeira jornada tivemos alguma insegurança, então vamos tentar trabalhar no meio da semana para poder aperfeiçoar bem os nossos erros. Por seu turno, o treinador da Academia Militar disse que o resultado do jogo vai servir para alterar situações que contribuíram para a derrota da sua equipe. Bom, nós somos uma equipa em construção, estamos a construir a equipa ao longo deste ano, desde a fase de preparação. E estamos neste momento já na fase final. A equipa está já a aparecer neste momento. Depois tivemos um adversário mais forte que nós, possivelmente seja uma equipa já consolidada há algum tempo. Mas o jogo foi desafiador, aprendemos com isto, porque no princípio nós fomos duvidando, os nossos atletas não se encontravam,
mas já nos últimos 10, 15 minutos a equipa foi aparecendo e como resultado a diferença foi mesmo na tangente, significa que há uma evolução. Bom, continuamos a trabalhar, a melhorar justamente na finalização. É verdade que a nossa defesa peca em alguns aspectos, ao longo da semana vamos melhorar esses aspectos todos. Então, trabalhamos na defensiva e também na finalização. Na próxima jornada, a segunda da prova, a equipa da Universidade Rufuma defronta a Massacesse de Nampula e a Academia Militar fica de fora devido ao número ímpar das equipas. O Sporting de Nampula consentiu uma derrota por 2-1 diante do seu modo de Munep em jogo realizado este sábado e com ter para 8 vitórias na Mesquita Fátima para esta palestra com o tema como proteger-se da feitiçaria e dos maus olhares. Até uma próxima oportunidade. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.